Gente, deixa eu falar. Eu vou pedir para a Sarina colocar o título da pregação, depois eu vou ler o texto daqui a pouco. O título da pregação de hoje apareceu aí, ó. A oração, ela não se relaciona com a soberba. A oração, ela não tem relação com a soberba. Podem acreditar nisso, com o orgulho, com a exaltação. Há 15 dias atrás, ou há 15 dias é o jeito certo de falar, né? Eu falei com vocês sobre uma parábola. Não sei se vocês recordam. E se não recordarem também, não tem problema nenhum. Eu vou refrescar a tua memória. Porque às vezes nem eu recordo o que eu preguei, para ser bem honesto para você. Depois que passa, é tanta coisa, né? Mas há 15 dias eu falei com vocês sobre a parábola de Lucas também. E eu trabalhei com vocês sobre a importância e sobre o valor da vigilância. Sobre ser vigilante. Nós falamos sobre uma parábola de vigilância. E hoje eu queria falar sobre outra parábola, que é essa parábola que está aparecendo nesse texto, Lucas 18, 9 e 14. E essa parábola do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, que eu vou pedir para a Sabrina colocar para você me acompanhar, fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. É um texto bem conhecido também da Bíblia, do Evangelho. E o versículo 9 diz o seguinte: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola, ou seja, para a turminha que procedia assim na vida. Pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens, aí a parábola que Jesus contou para eles. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé, ele orava no íntimo. Interessante. Eu não sei se você já parou para pensar aqui. Ele orava onde? No íntimo. E ele dizia o seguinte, ó: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Aí Jesus vai lá para o outro lado. Mas o publicano, ele ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. E ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Pecador. E aí Jesus dá o veredito dele, e o julgamento e o juízo dele. Eu lhes digo que este homem, este que se considerava pecador, que não olhava para o céu, não ousava olhar, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Por que Jesus disse? Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Portanto, esse texto, essa parábola, e essa narrativa de Jesus, ela tem lições importantes para a nossa jornada espiritual. Ela tem lições bem valiosas para a nossa jornada. Podem ter certeza disso. Porque o texto diz que esses 2 homens... porque muito embora, pensando que nós estamos no culto de oração, eu pensei em falar sobre oração, né? Quando eu preparei a mensagem. Mas assim, muito embora o texto, a lição principal do texto, ela não fale a respeito de oração, ela não tem um apelo à oração, porque Jesus ele estava falando e Jesus estava tratando sobre a soberba que nasce no coração do homem em função do quê? Da confiança que ele tem na sua própria justiça. Muito embora, se você for ver, a lição de Jesus é isso, é essa. Jesus não está aqui fazendo um apelo. O tema principal de Jesus nesse sermão não é a oração. Mas, entretanto, Jesus ele nos coloca diante de 2 homens que oram. Ele nos coloca diante de 2 homens que vão orar. Ou seja, eles estão no templo, é isso que diz, eles estão no templo. Penso eu que eles estão lá buscando a Deus. Eles estão lá com a intenção de encontrarem Deus por meio da oração.
Através da oração. Eles querem encontrar Deus através da oração. O texto diz assim que o fariseu, ele orava no íntimo. Lá no íntimo, ele buscava alguma forma de encontrar Deus. É isso que diz o texto. Agora, o texto também e a narrativa nos mostram que, mesmo diante do desejo, e mesmo diante da prerrogativa de encontrar Deus, um deles se perdeu em seus devaneios e em sua fantasia. Ele se perde. Ele se perde porque ele começa não mais orar para Deus, ele começa a fazer uma oração por quê? Para si mesmo. Porque ele começa a fazer, oração. Ele não está orando para Deus, ele não ora para Deus. Ele ora para quem, pastor Davi? Para ele. Você já orou para você? Eu já orei para mim. E às vezes eu oro para mim. Eu oro para mim, às vezes eu falo comigo, por que você está assim, cara? Por que você está se sentindo assim? É normal. E aí alguém diz assim que você pode falar que é o Espírito Santo, pode falar que é a sua consciência, que Paulo fala que a nossa consciência ora nos acusa, ora nos defende. Mas, ou seja, o Espírito está falando, esse cara ele não orava para Deus, ele orava para si mesmo, ou para si. Ou seja, o que está acontecendo aqui, que por fazer isso, mesmo estando diante do sagrado, e mesmo estando diante do divino, ele não tem a sua oração respondida. E a razão é simples de entender e de explicar. Porque no fundo, como eu disse, ele não estava orando para Deus. Ele estava orando para si e estava se gloriando do que ele era, ou do que ele pensava ser, e se gloriando das práticas dele, e mais, ele estava se gloriando e se declarando melhor do que aquele outro homem. Porque ele agradecia a Deus porque ele não era igual ao outro homem. Eu te agradeço porque eu não roubo, porque eu não adultero, eu te agradeço porque isso, porque aquilo. E aí ele começa a misturar tudo. E não sou que nem esse cara aqui. Porque aquele cara ali, ele era o quê? Um publicano. E aí eu te pergunto e eu te respondo, o que faltou para a oração desse fariseu? Faltou humildade. O que faltou nessa oração desse cara, ainda que ele estivesse orando para ele, falando com ele, como o salmista do Salmo 42, ó minha alma, por que você está abatida? O que faltou para esse homem foi o quê? Humildade. É isso que faltou para ele. E é bom que eu e você saiba, ou que nós saibamos, que humildade, na verdade, é ter no coração, é carregar no coração a certeza, é acolher no coração a certeza de que é ela que revela quem eu e você somos. A humildade, ela nos revela quem somos. É a humildade que vai nos revelar. É acolher a verdade sobre nós. Ele não foi humilde, porque se ele fosse humilde, ele ia acolher no coração dele a verdade sobre ele. Que ele era um sujeito arrogante, que ele era um sujeito que pensava só nele mesmo, na justiça própria. É através da humildade que eu e você podemos encontrar com o Deus verdadeiro. Com o Deus verdadeiro. Porque eu estou usando essa expressão hoje, vamos combinar? Tem Deus que não é verdadeiro. E tem Deus que nem a gente está orando a Ele que não é verdadeiro. É o Deus que você construiu na tua cabeça. Por esses dias, conversando com uma pessoa, aconteceu, eu não vou ser muito claro, porque eu não quero que de repente alguém assista e vai entender o que eu estou falando, até porque a minha intenção não é atacar a pessoa que me disse isso, a intenção é trazer uma luz e uma ilustração para que você não faça e não pense igual, pelo menos na minha visão. Mas aconteceu um fato, esses tempos atrás, e uma pessoa disse assim para mim, olha, aconteceu isso porque Deus que castigou a pessoa e fez isso. E eu disse para essa pessoa com muito respeito mesmo, eu disse assim para a pessoa, esse Deus que você conhece não é o Deus que eu conheço. Não é esse Deus que eu conheço. Porque, sabe, irmãos, tem coisas que não é Deus. Agora, a construção que eu faço de Deus, se eu construo um Deus que é amor, que é um Deus que perdoa, que é um Deus que ele, na verdade, não fica passando a mão na cabeça, porque até na semana passada, quando a Gabriela cantou uma canção sobre aquela mulher, Jesus disse para ela assim, vai e não peques mais. Agora, você pode construir um Deus assim, ou você pode construir um Deus que chega querendo matar e destruir todo mundo. E tem gente que constrói Deus assim, prefere construir Deus assim. Então, a humildade, ela nos coloca diante de um fato, ela revela quem eu sou. E quando eu sou revelado por Deus, pelo Espírito Santo, por esse sol que eu preguei, quem eu sou, aí
eu não vou ficar vendo o defeito da Rosana, eu não vou ficar vendo o defeito do Fábio. E quando eu ver e enxergar os defeitos, se por um acaso eu enxergar os defeitos neles, eu vou falar, cara, mas eu também tenho defeito. Então, a humildade, ela serve para nos levar até a presença de Deus, mas não o Deus que a gente cria na cabeça da gente, que nos adoece e adoece quem vive ao nosso redor. A humildade também ela serve para que a gente acolha no coração as nossas fragilidades e que a gente também alargue o espaço da nossa interioridade para que Deus, a fim de que Deus ele possa trabalhar em nossa existência. Eu alargo o espaço da minha interioridade, eu preciso de Deus, e Deus vem, Ele entra em você, e Ele faz do jeito que Ele quer fazer, não do jeito que você deseja fazer. É isso que serve a humildade, que é o contrário da soberba. E aí eu quero compartilhar com vocês a lição de hoje, que é uma lição também, o que Jesus nos ensina com essa parábola. E a lição que eu quero colocar, a Sabrina já colocou para a gente, olha lá, ó. A soberba sempre causa o quê? Estragos na vida do homem. A soberba, gente, soberba é chato demais, né? Eu não sei, eu tenho um mecanismo de defesa, Denilton. Se eu encontrar alguém metido, gente, eu me isolo do cara, eu não quero conversa. Eu estava uma vez numa reunião também de pastores, hein? Estava numa reunião de pastores. E aí eu encontrei num grupinho de pastores, e não me conhece, mas eu o conheço, ele não sabe quem eu sou, mas eu fiz um curso com ele e ele lembra de mim. Toda vez que eu encontro com ele, ele lembra que sou eu, não sabe meu nome, né? Mas ele sabe que sou eu, ó, conheço o cara, fez o curso comigo. E tinha mais 2 pastores. E o que fez que eu fiz o curso com ele foi me deu uma mão, pastor, tudo bem, como é que você está? E o outro também, que é uma pessoa muito, muito influente, é um pastor que Deus tem abençoado muito, pastor, como é que você está? E o outro, que é um senhor de idade, fez assim, ó. E não me cumprimentou. Aí sabe o que eu fiz? Dei de ombro para ele. Porque, é automático, A soberba é uma desgraça. Para não falar que ela é um M. É uma desgraça soberba. A pessoa soberba, ela não percebe. Agora, sabe o que me assusta nesse texto? Sabe o que me assusta nessa história? É que a Bíblia Sagrada, por meio de Jesus Cristo, Ele está nos revelando, Ele está nos contando que mesmo a gente buscando com a prerrogativa de orar, de estar em oração, estar buscando Deus, eu e você, nós corremos o risco de estar fazendo o caminho da soberba. Isso é muito perigoso. Aí você fala, não, pastor, eu não sou assim. Será que nós não somos assim? Será que a gente nunca se sentiu melhor do que ninguém? Será que a gente nunca julgou ninguém? Nunca a gente julgou ninguém? Será que nunca a gente quis jogar alguém lá no Lago do Fogo? Será que a gente não quis jogar nunca ninguém? Vou ser mais simples aqui, mais leve, na lata do lixo? E de verdade eu fico pensando, eu não sei, e fico imaginando se isso acontece sem que o homem perceba, ou se é algo que ele pratica de modo pensado mesmo, ele pratica porque ele quer praticar. Agora, independentemente do jeito que aconteça, ou acontece, eu e você precisamos saber que isso nunca será um bom negócio para a gente. Nunca será um bom caminho para a gente. Nunca será uma boa escolha para a gente. Nunca será. Eu lembro de uma história que eu trabalhava na empresa, estava falando com o Marcelo, a gente estava conversando, e o meu diretor, Marcelo, tinha que trabalhar de paletó e gravata e não tinha jeito. E na empresa que eu trabalhei tantos anos não tinha ar-condicionado, só teve no finalzinho, depois que estava para vender a empresa, eles falaram, vamos dar uma ajeitada aqui, e a gente passava um calor louco, né? E teve aquela menina que eu sempre lembro dela, a Adriana, que eu digo que ela era uma filósofa, que ela falava assim, chefe, hoje eu estou meio não sei, lembra? Eu já contei essa história várias vezes. E o irmão dela, quando ela falece, eu corro o dia inteiro com a família, né? Eu trabalhava no Recursos Humanos e o meu diretor falou, cara, fica com a família. E eu fiz tudo o que tinha que fazer, que a empresa me deu condições de fazer, né? E no final do dia, já na verdade na noite, essa pessoa chegou para mim e disse assim, o irmão dela falou assim, cara, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, fala, pode falar, né? E ele disse assim para mim, pastor Davi, cara, eu não ia com a tua cara. Eu não gostava de você de jeito nenhum.
Aí eu tomei um susto, porque a gente acha sempre que a gente é bonzinho, né? A gente acha que a gente sempre agrada a todo mundo. Aí eu falei, cara, mas... Ele falou, minha irmã falava para você, cara, você tira isso da sua cabeça. Mas quando ele me revelou por que ele não gostava de mim, aí eu falei, caramba. Sabe por quê? Porque eu usava paletó e gravata. E todo mundo que trabalha no escritório que usa paletó e gravata é nariz empinado. Olha que coisa interessante. Eu, graças a Deus, eu não sou perfeito, mas tem uma coisa que eu herdei do meu papai e da minha mamãe, é a humildade. E eu falava com todo mundo na empresa que eu trabalhei, desde o faxineiro, da faxina, e pelo contrário, os faxineiros e as faxineiras eu procurava ser mais atenciosos com eles do que outros. Então a humildade, a soberba, perdão, nunca será um bom negócio para a gente. E nesse texto, a narrativa de Jesus, ele nos coloca diante de algo muito sério. Muito sério. Ele está dizendo que chegar diante da presença de Deus, olha que loucura, chegar diante da presença de Deus, para a oração, carregando soberba, vai ser prejudicial para você. Vai ser problema para você. Sabe por quê? Porque se você não é humilde, o que você é? Soberbo. E se você não tem e não preserva a humildade e você se torna soberbo, deixa eu te falar, a soberba, ela te leva a pensar que você pode se agarrar e se manter em pé pela sua justiça própria. Pela sua própria justiça. E deixa eu te falar, a justiça própria, ela silencia, pelo que Jesus está contando nesse texto, a voz de Deus na oração. Silencia a voz de Deus na oração. Aquilo, eu sou. Obrigado porque eu sou pastor. Obrigado porque eu não sou que nem a Isilda. E não sou nem que nem a Yolanda. Nossa, pastora Rita, então não sou igual mesmo. Quer dizer, e aí o cara está se achando, né? Dizem, eu não estava lá, mas quem me contou foi o pastor Tiago, que o pastor foi pregar na igreja, lá em Quadrangular, em Diadema, um pastor. E quando ele foi pregar, ele foi se apresentar. Então ele era tudo. Eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou aquilo, eu sou mais aquilo. Ele gastou uns 2 minutos para falar quem ele era. Aí ele disse que ele falou assim, né? O pastor Santiago falou que ele falou assim, pastor Cássio, ele disse assim, bom, mas eu não vim aqui para falar de mim. Eu vim aqui para falar da Bíblia Sagrada. E quando o Marcelo, ele abre a Bíblia Sagrada, ele fala assim, não vou falar o palavrão, mas vocês vão entender, lógico. PQP, a mesma palavra que eu preguei na semana passada. Deus envergonhou ele ali na hora, porque ele estava ali para se aparecer. E o cara soltou esse palavrão. Ou seja, um cara que vive na soberba, um cara que ora, achando que ora para Deus, um cara que chega como esse fariseu e diz assim, obrigado, porque eu não sou como os demais homens que roubam, que adulteram. Eu não sou nada disso. Eu não sou. E mais ainda, eu não sou que nem esse publicano sem vergonha, safado que se vendeu para Roma. Eu sou muito bom. Eu sou bom demais. Só que quando você ora com soberba, e quando eu digo você, para a gente aprender hoje, quando a minha oração carrega soberba, ela não é oração. É orar sem orar. Eu oro, mas não oro. E aqueles que optam por esse caminho, eles até pensam estar orando, mas eles não estão orando. Eles não estão orando para Deus, eles até oram, mas eles oram para si. Ou seja, eles estão orando para um Deus que eles mesmos criaram. E o Deus quem é? Ele mesmo. Ele é Deus. O Deus que ele encarnou nele. Agora, para não perder tempo aqui também, por outro lado, orar e carregar humildade no coração, o que Jesus está falando, ela faz o quê? Ela nos abre a porta do céu. Orar com humildade, e lembra que eu falei para vocês que a humildade é acolher no coração a verdade sobre quem somos. Então, quando eu oro com humildade, eu estou está sendo demonstrado diante de mim como um filme, como o sol que ilumina, quem eu sou. Porque quando Pedro, na pesca do chamado do discipulado, para ser discípulo de Jesus, na pesca milagrosa, na pesca, né, maravilhosa lá, que ele fala assim, Jesus fala, vai mais para o fundo e joga a rede, né? E aí ele jogou e pegou muito peixe e falou, afasta de mim que eu sou pecador, porque quando você encontra com a luz de Deus, o que revela o que você é o quê? Pecador. Se estiver sujo aqui em cima, e tiver tudo escuro, você vê a sujeira? Mas na hora que viu uma luz aqui, você falou, opa, está sujo aqui. Não é verdade? É o que nós somos. E então nos abre a porta para o céu, nos abre a porta para a justificação para a alma, orar com humildade, e acalma, e não só acalma, mas pacifica o nosso coração.
E tem um apóstolo, que o nome dele é Pedro, que eu sempre brinco que ele era flamenguista, você já viu falar isso várias vezes? Porque uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo. Só que o Pedro deixou de ser flamenguista depois, ele se converteu, porque ele não ficou mais aquele Pedro, né? Pedro depois ele deixou de ser flamenguista, acho que ele virou torcedor da Portuguesa, sei lá, algum outro time. Mas o apóstolo Pedro parece que ele entendeu muito bem isso, lá em 1 Pedro, Sabrina, capítulo 5, versículo 5, acho que coloquei 6, né? Mas eu marquei errado, é 5:5, né? Fala assim, ó, Deus se opõe, só o finalzinho, ó, Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Aí eu fiquei pensando, né, que quando a gente está escrevendo um sermão, eu fico perguntando para mim mesmo, né, mas que graça que Pedro está falando? Será que graça que Pedro está falando? Eu penso que é a graça de ser ouvido. A graça de poder chegar diante de Deus e encontrar nele a possibilidade nele, não em mim, não no que eu sou, de me libertar da soberba e da exaltação, do orgulho. Esse cara usava uma máscara. Esse cara aqui, o fariseu, ele usava uma máscara. E a máscara que ele usava fez com que ele não fosse capaz de enxergar quem ele era. Era uma máscara. Aí você fala, pô, pastor... e não se assusta que eu vou falar para você, não. Todos nós usamos uma máscara. A gente usa máscara. No trabalho a gente tem uma máscara. Vou dizer uma coisa para você, não me leva a mal, não é heresia. Quando a gente prega aqui, a gente fala de um jeito, né? A gente faz uma entonação de voz. Eu não fico falando com você assim lá em casa, né, bem? Não, porque você sabe que você sabe, Valéria, você fez a comida, cadê? O que vai ter de almoço hoje? Eu não fico assim. Aí você vai falar assim para mim, peraí, você está pregando? Então, é um personagem no sentido bom da palavra. A gente aqui, cada um tem o seu jeito. Pastor Ivaldo tem um jeito, pastor Davi tem um jeito dele. A gente usa máscara, mas máscara no bom sentido. Todos nós usamos. Todos nós usamos. Até porque tem muitos que vivem com uma máscara bem bonita pro lado de fora, que trata todas as meninas que ele conhece, amigas bacana, mas quando chega em casa com a mulher é aquela máscara de ferro. É só no chicote. É uma máscara. Espero que não tenha nenhum homem que faça isso com as suas esposas aqui. Mas a máscara que esse cara usava, ela fez com que ele não fosse capaz de enxergar quem ele era. Ela fez com que ele não fosse capaz de saber qual era o lugar dele na vida, qual era o lugar dele diante dos homens e, principalmente, irmãos, qual era o lugar dele diante de Deus. Sabe por quê? Porque a máscara que ele estava usando era a máscara da religiosidade. A máscara de você fazer tudo, você faz tudo, faz de tudo, pratica tudo, faz de tudo, em nome de Deus, como se fosse para Deus, todavia você faz sem carregar em você o espírito do que você está fazendo e o sentido do que você está fazendo. E pior, a máscara que ele usava fez com que esse cara, ele entrasse, sem perceber, no caminho do auto-engano. Por que no caminho do auto-engano? Porque ele começou a achar que ele era melhor do que aquele publicano. E aliás, não só igual melhor que o publicano, porque a oração dele para ele mesmo, no íntimo dele que ele orava, ele disse que ele não era como os demais o quê? Homens. Eu sou o cara. Eu sou the best. The best man. Eu sou o melhor dos homens. Amém, Estou brincando, pastora. Então ele usava essa máscara. Agora, para a gente ir para o final... Ele não se conhece, ele não se enxerga. Agora, olha como que a soberba é prejudicial para a gente. Porque a soberba, ela mexeu com esse cara. Ela destruiu esse cara. A soberba e a justiça própria detonaram esse cara. Detonaram esse cara. Acabaram com a vida desse cara. Acabaram. Porque quando Jesus ele fala, ele vai dar o veredito dele... Quando ele fala do homem que não ousava olhar para o céu, mas ele batia no peito e dizia assim, ó, tem misericórdia de mim, porque eu sou o quê? Pecador. E quando ele fala isso, não sou eu que estou dizendo para você isso, não é uma ideia minha, é uma ideia de Jesus. Jesus está dizendo assim, foi este que foi para casa... com uma sensação na alma e no ser de estar o quê? Justificado. E você lembra de uma canção para quem é velho de igreja? Que era assim: se confessarmos os nossos pecados. O
que a canção fala? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, eu sou justo, eu fui justificado pelo poder da graça de Deus. Jesus disse assim, ó, aquele que se achava, ele foi se perdendo nos seus devaneios e fantasias. E isso acontece? Lógico que acontece. Eu já contei aqui, eu e o pastor Hernandes, a gente orava na casa do pastor Mário, que já está no céu com Jesus. E eu me lembro que, especialmente num sábado, nós fomos orar. E quando nós chegamos lá para orar, um sábado de verão, um calor maluco, lá no morro em Ferrazópolis. Ele morava, a Gessi sabe, né, Gessi? Descendo ali, ele morava um pouquinho para baixo da igreja, mas lá no morro, um calor louco. E tinha um menino lá, menino, hoje, eu era menino na época, né? Ele era mais menino que eu, então eu fico lembrando dele hoje. Porque por incrível que pareça, né, eu tenho uma impressão que o rosto dele está aqui na minha memória ainda. Ele era um menino alto, magro, bonito, sabe, de gravata, Dudu, todo lindão. Quando ele olhou para a gente, viu a gente tudo tortinho assim, havia um homenzinho torto, que andava na casa, morava na casinha torta. Eu e o Hernandes, tudo assim, Nelson, sem paletó, sem nada. O cara tratou a gente muito mal, o garoto. Eu espero que no decorrer da jornada espiritual dele isso mude, né? Tenha mudado, porque tanta coisa mudou na minha vida de quando eu era, que nem a Gessi brincou comigo hoje, o pastor boy lá do Ferrazópolis, né? Com 29, 30 anos. Então, Jesus disse assim, cuidado, porque você que entra na presença de Deus com soberba, com orgulho, achando que você é o cara, que Deus não vive sem você, é perigoso. E para terminar mesmo, Jesus, ele corrigiu sempre esses caras, né? Jesus, ele sempre chamou a atenção dos fariseus, dos escribas, dos religiosos. Eu já disse aqui para você também, Jesus, ele vivia uma relação de conforto. Eu não sei se a palavra certa é conforto, mas assim, era uma relação legal com os pecadores. Os pecadores, eles chegavam diante de Jesus, eles encontravam um ambiente propício para eles abrirem o coração e confessarem seus pecados. E Jesus convivia com esses caras. Agora, com o religioso era só briga, né? Era só fight, Jesus e religioso. Não dava certo. Você nunca viu Jesus tomando um chazinho da tarde ou um café da manhã na casa de religioso. Não tem. Não acha na Bíblia. Então Jesus os corrigiu e Jesus chamou a atenção. Esses caras, eles eram favoráveis ao quê? À religião. Eles eram certos, eles eram escribas religiosos, guardavam lá os 613 mandamentos que tinha, né? A gente fala só dos 10 mandamentos, mas tinha muitos mandamentos lá. Eles guardavam, só que eles eram contra o quê? Eles se posicionavam contra o Deus do amor, o Deus da misericórdia, o Deus da graça e o Deus do perdão. E mais, eles se posicionavam contra o Deus que Jesus apresentou ao mundo, que era o Deus o quê? Da oportunidade, o Deus que estava disponível para todo mundo. Mas disponível para quem? Disponível para acolher a todos aqueles que, deixando para trás os seus pecados, eles iam até Jesus, atendendo o convite do Jesus do vinde a mim, eles iam até Jesus e eles iam descansando na certeza de que em Jesus eles estavam encontrando o quê? Descanso para a alma deles. Estavam encontrando o quê? Amor, cuidado, acolhimento, pacificação, justificação. Eles iam. Portanto, a minha oração, irmãos, é que a gente não faça esse tipo de oração. Essa oração que parece que é para Deus, quem olha pensa que é para Deus, fala em nome de Deus, até cogita o nome de Deus na oração, mas no fundo, a oração é somente para exaltar aquilo que nós pensamos ser e aquilo que nós praticamos. Jesus está nos alertando sobre isso. E hoje é culto de oração. Eu sei que você não é assim, mas a palavra de Deus, ela serve para nos alertar. Quem sabe lá na frente a gente começa a achar que a gente é o cara? Que a gente é o cara, olha, que seria do evangelho sem o Cássio? E por último, orar com esse espírito faz com que eu e você, a gente pise num chão, num terreno perigoso, cujo nome é arrogância, soberba, orgulho. E a oração verdadeira é o título da pregação. Ela não tem o quê? Conexão. Ela não conversa. Ela não fala com aquilo que é orgulho e aquilo que é soberba. Ou seja, a oração verdadeira não dá acesso a Deus para orgulhosos e soberbos, que infelizmente pensam ser
mas não sendo nada. Que Deus nos livre disso hoje e nos livre sempre. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, a minha vida e a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém?